A Lessons of Faith da noite é: abra seus ouvidos e veja. Antes de mais nada, quero convidar você que ainda não faz parte do nosso canal do YouTube. Vai lá no YouTube, inscreva-se, deixa seu like, ativa o sininho. Nós estamos chegando aí aos 500 inscritos e vai ser um prazer receber você lá. Lá você vai achar algumas mensagens de fé poderosas para o teu coração que vão edificar muito, mas muito a tua vida. Essa semana, agora no sábado, nós estaremos realizando a entrega das cestas básicas. Nós vamos entregar 51 cestas básicas de Natal para as pessoas carentes da favela do Eliane. Vai ser uma festa, brinquedos, presentes, um tempo de palavra e oração. Se você quiser participar, ali no Jardim Arise, nós estamos esperando você. Antes de entrar na ministração, é importante nós lembrarmos que Deus quer falar conosco o tempo todo. Se Deus quer falar conosco o tempo todo, é importante que nós estejamos aptos para ouvir aquilo que Ele quer falar conosco. Jesus disse que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Logo, o título da mensagem dessa noite começa a fazer um pouco de sentido para mim e para você. Abra os seus ouvidos e veja. Você sabia que só alguém apto para ouvir pode ver os milagres de Deus? Para que você possa ver Jesus e o seu reino, você precisa ouvir a sua voz, a voz do Espírito Santo. É engraçado porque no mundo espiritual, o ouvir precede o ver. Diferente do mundo natural. Assim como a fé naquilo que não existe ainda precede o milagre que pode ser visto a olhos nus tempos depois. É engraçado, muitos de nós aqui já vivenciamos a experiência de ter filhos. Nós descobrimos a gravidez, a mulher descobre ali que está grávida e logo nós vamos para um ultrassom. E quando são poucas semanas, é engraçado que a primeira coisa que acontece no ultrassom é nós ouvirmos as batidas do coração daquele feto que ainda não está formado, mas ao ouvir as batidas do coração, nós já sabemos que ali está um ser humano. Ele ainda não está plenamente formado, mas os pais, depois de ouvir aquele coraçãozinho batendo, podem visualizar o milagre de ter um bebê em seus braços, um filho, uma filha em seus braços, alguns meses depois. É por isso, querido, que existem tantas vozes gritando aí dentro da sua mente 24 horas por dia. É engraçado como desde o instante em que nós acordamos até o momento que nós vamos nos deitar, nós ouvimos vozes na nossa mente o tempo inteiro. O inimigo sabe que se você não conseguir ouvir a voz de Deus, então você não vai produzir fé dentro do seu coração. Se você não consegue ouvir a voz de Jesus, você não tem fé. E não tendo fé, você não consegue ver o seu milagre materializado. Agora, você sabia que muitas vezes as vozes que falam dentro da nossa mente possuem nomes? Sim, essas vozes têm nome. Muitas vezes são as vozes do medo, outras vezes são as vozes do conhecimento humano, da minha capacitação, do eu sei. Ela também pode ser chamada, essa voz, de racionalidade, quando nós racionalizamos a coisa o tempo todo. E ainda pode se chamar orgulho. Guarde isso. Muitas vezes a voz que estará falando dentro da sua mente e do seu coração é a voz do seu orgulho, e essa voz, ela impede que você ouça a voz do seu mestre, do seu rei, a voz de Jesus. E isso impede você de ter fé, de gerar fé dentro do seu coração. O Velho Testamento traz a história de um homem, um cara, era o cara. Esse homem era destemido. Era alguém cheio de vitórias, cheio de conquistas. E esses elementos fizeram com que esse homem se tornasse alguém orgulhoso, que ouvisse cada dia mais, que ouvia cada dia mais a voz do orgulho dentro da sua mente e seu coração. Cuidado com o orgulho. Cuidado com o seu orgulho.
Muitas vezes nós estamos cheios do eu sei, eu já passei por isso, eu consigo fazer sozinho, eu consigo atravessar sozinho, eu consigo caminhar por esse caminho, eu consigo ir além. Porque ouvimos a voz do orgulho dentro de nós, de que nós somos capazes, sabe, querido? O Evangelho vai trazer aquela passagem onde nós vemos os discípulos não podendo expulsar o demônio que estava ali no menino mudo. Eles estavam cheios de orgulhos, achavam que já tinha feito, que já sabiam fazer, que já tinham experimentado, que já haviam passado por aquilo, e então são frustrados e envergonhados ali por causa do orgulho que havia dentro deles. Mas esse cara do Velho Testamento era chamado de Naamã. Muitos de vocês talvez conhecem a história desse indivíduo. Esse Naamã, lá o texto de 2 Reis, capítulo 5, diz que ele era o comandante do exército sírio. Alguém respeitado, honrado, alguém acostumado a dar ordens, alguém que falava demais, mas ouvia pouco, acostumado a mandar e a não receber ordens. E sabe, irmãos, alguém cheio de fé é alguém que está sempre disposto a cumprir ordens. Alguém que está disposto a ouvir a voz de Jesus é alguém que está muito mais disposto a servir, a ouvir, a executar, do que mandar, do que dar ordens. Mas o texto diz, lá em 2 Reis, capítulo 5, que em meio a tudo isso, a todas essas conquistas, a todo esse poder, a toda essa vitória, aquele jovem comandante chamado Naamã fica leproso. E eu não sei se você sabe, mas naquela época a lepra era como se fosse uma AIDS dos anos 80. Quem conviveu, quem viveu essa época, lembra, logo quando surgiu a AIDS nos anos 80 e 90, as pessoas, quando recebiam a notícia que estavam infectadas, elas já iam preparando o seu leito de morte. Já iam preparando o testamento, já sabiam que aquilo não tinha cura e que eles viriam a morrer em breve. Então a lepra, ela representava mais ou menos isso no Velho Testamento. Aquele homem, aquele general, aquele comandante, aquele ser todo poderoso, cheio de orgulho, estava recebendo uma sentença de morte. E é engraçado como alguns de nós precisam passar pelas coisas mais loucas da vida para poder ouvir alguém. Para poder ouvir a voz de Deus, a voz de Jesus dentro de nós. Tem gente que precisa passar vergonha, por exemplo, para ouvir a voz dos pais. Escutar é diferente de ouvir. Às vezes você tem escutado muitas coisas, muitas vozes, muitas ministrações, muitas pregações, muitas pessoas, muitos conselhos, mas você não tem ouvido, porque quem ouve internaliza, e quem internaliza gera fé dentro de si para executar aquilo que Deus está falando. Tem muitos que precisam perder os seus empregos para ouvir aquilo que os patrões estavam dizendo, para ouvir aquilo que o seu líder estava orientando, estava falando, o caminho que estava sendo passado para que ele seguisse. Tem crentes que precisam passar por vales para poder ouvir a voz de Jesus. Lembra de Pedro? Quantas vezes Jesus disse a Pedro, Pedro, Pedro. Jesus chega para Pedro e Pedro, para trás de mim, Satanás. Jesus chega para Pedro e diz, Pedro, Satanás já pediu para peneirar você, mas eu roguei ao Pai pela sua vida. Em um outro momento Jesus diz, Pedro, você está preparado para morrer comigo? Pedro, ouça, antes que o galo cantar, você me trairá 3 vezes. E Pedro estava escutando, mas ele não conseguia ouvir, ele não conseguia ver aquilo que Deus queria falar com ele. E então todos vocês sabem da história, Jesus é preso, é levado ao sinédrio, e quando Pedro nega Jesus 3 vezes, ele ouve o galo cantar. Tem crente que precisa passar por lutas, tempestades, tribulações, vales, para ouvir a voz de Jesus. E diz o texto que Pedro chora
amargamente, porque ele ouve, então ele entende o que Jesus estava falando com ele. Então aquele homem, Naamã, aquele comandante poderoso, ele fica tão desesperado, tão aflito com a notícia de que agora ele estava com uma lepra, que ele começa a ouvir as pessoas. E ele chega ao ponto de ouvir, de se rebaixar, de se quebrantar tanto, que ele ouve uma menina que havia sido trazida do povo de Israel como escrava e estava servindo a sua esposa em sua casa. Então a menina lá em 2 Reis capítulo 5, verso 3 diz: se o meu senhor Naamã procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. E aquele homem então estava tão desesperado que ele ajunta uma fortuna em ouro, prata e roupas. Ele pega uma carta das mãos do rei da Síria e ele vai até o rei de Israel para que ele pudesse ser curado. E o texto diz que quando ele chega lá, o rei de Israel se desespera. E ele diz o seguinte, ele rasga a sua roupa e diz: por acaso sou eu Deus para conceder vida ou morte? E então no verso 8 de 2 Reis capítulo 5, o texto declara que quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, ele disse, versão Dodô atualizada: e aí, reizão, tá em choque por quê, lindão? Ô reizinho, tá loucão? Deixa Naamã passar, deixa Naamã passar, deixa ele vir até mim e você verá que há profeta em Israel. Querido, nessa noite eu quero declarar sobre a sua vida. Existe profeta neste lugar para declarar que você será curado, que você será liberto, que a maldição na sua vida será revertida em bênção, que esse vale que você tem passado, talvez por não ter ouvido a voz de Jesus, talvez por escolhas erradas que você fez na sua vida até agora, esse vale pode passar, pode terminar, pode ter um fim, a partir do momento em que você ouvir a voz do Espírito Santo falando. Então Naamã fala, ele ouve que o rei estava desesperado e diz: deixe Naamã vir, porque há profeta em Israel. Veja que o homem de Deus ouviu. E é assim que os homens e mulheres de Deus devem andar nesses dias, de ouvidos abertos, para poder ver aquilo que Deus está prestes a fazer. Então Naamã chega até Eliseu e ele ouve o seguinte: mergulha 7 vezes no Rio Jordão e você será curado. Mas quando Naamã ouve aquela ordem que Eliseu havia dado, ele se nega a obedecer o que foi dito. Ele ouve a voz do seu orgulho que está soando na sua mente e ele vira as costas e vai embora. E sabe por que Naamã foi embora? Reparem nesses 2 detalhes. Naamã vai embora por causa do seu orgulho. Diz o texto lá no verso 10 que Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-se 7 vezes no Jordão e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Naamã esperava que o profeta viesse até ele, que o profeta falasse com ele, que o profeta tratasse da sua chaga, o profeta orasse pela sua enfermidade, mas o profeta envia um mensageiro, um menino, Geazi. Cuidado para não desprezar os mensageiros que Deus tem enviado para falar com você. Muitas vezes Deus está usando a boca de pessoas pequeninas, que talvez não tenham muito status, talvez não tenham muitos seguidores no Instagram, talvez não tenham muitos inscritos no seu canal do YouTube, talvez essa pessoa não tenha muito estudo, muita educação, muitos recursos financeiros, talvez essa pessoa more de aluguel, não tenha um carro para dirigir, mas se Deus está colocando a sua palavra na sua boca, preste atenção àquilo que Deus está falando com você, ouça.
Ouça para que você possa ver quantas vezes o nosso orgulho não nos deixa ouvir a voz de Deus para a nossa vida. Aquilo que Ele tem de melhor para nós. Quantas vezes as ovelhas não estão ouvindo a voz do pastor, de Jesus. Porque Jesus está enviando outros pastores auxiliares, pequeninos muitas vezes, para falar. Mas o orgulho não tem permitido. A voz do orgulho dentro da mente não tem permitido. Ah, querido, segundo ponto. Naamã se enche de orgulho e se enche de arrogância. Diz o texto no verso 11, mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo, eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo. Ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Tem muitos de nós que acreditam que Deus fará milagres nas nossas vidas do jeitinho que nós projetamos, da forminha que nós arquitetamos, como se nós pudéssemos colocar o Deus Todo-Poderoso, o Rei do Universo, o Senhor de todas as coisas, dentro da nossa caixinha de entendimento. E muitas vezes, quando nós não vemos o agir de Deus da maneira que nós pensávamos que Ele faria, nós desacreditamos. Nós fechamos os nossos ouvidos e, consequentemente, tapamos os nossos olhos para aquilo que Deus quer fazer. Se o fulano de tal orar por mim, eu serei curado. Ah, se não for o fulano, esse aí não tem tanta fé, esse aí não tem tanto poder. O poder está na palavra e não no mensageiro. Tome cuidado, querido, para não ser arrogante. Deus quer fazer milagres na sua vida de formas diferentes para que a multiforme graça de Deus opere em você e através de você. E na hora que você menos espera, ouvindo a sua voz, você receberá um milagre poderoso na sua vida. Então diz o texto que quando aquele general, aquele homem todo-poderoso, orgulhoso, vira suas costas e sai andando, diz o texto que os seus servos correm atrás dele. Correm atrás dele os seus servos e dizem, eles não entendem nada. Porque eram servos, eram pessoas humildes. O servo não consegue entender o coração do orgulhoso. O servo não consegue compreender como o orgulhoso não está vendo algo tão óbvio, tão fácil, tão didático à sua frente e não executa. Mas aqueles servos correm atrás de Naamã e eles dizem, meu pai, meu senhor, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse, lave-se e você ficará limpo. E então Naamã ouve, ele se quebranta, ele permite que a voz entre dentro da sua mente e do seu coração, ele ouve a voz daqueles servos, ele volta e ele obedece aquilo que o profeta havia comandado. E então quando ele obedece, quando ele mergulha 7 vezes naquele rio meio sujinho, ele levanta e vê o seu corpo e a sua pele se transformarem no milagre que ele tanto queria. Ah, querido, como andam os seus ouvidos espirituais? A lesson of faith da noite, aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Pastor Dodô está pedindo para você separe uma foto, semana após semana, separe a foto de uma pessoa. Você separou? Traga uma peça de roupa dessa pessoa. Conecte-se a essa pessoa, porque no final nós estamos orando. Você está dando ouvidos à voz do Espírito que está falando?
através do profeta, ainda que o mensageiro pareça ser alguém tão insignificante como eu. O poder não está no mensageiro, o poder está na mensagem. E o reino de Deus é chegado, e ele pode chegar hoje aí na sua casa. Basta você abrir os seus ouvidos e ver a glória de Deus chegando aí no seu lugar, querido. Ah, quem você tem dado ouvidos? A quem você tem dado ouvidos nesses dias? Eu quero orar. Eu quero orar por todos aqueles que estão enfermos. Todos aqueles que possuem enfermidades físicas. Eu quero que você agora coloque a mão no local da sua enfermidade. Eu quero que você leve agora o teu pensamento ao que está acontecendo. Eu quero que você silencie todas as vozes ao seu redor e ouça aquilo que eu vou dizer agora. Feche os seus olhos ou de olhos abertos, com a mão aí no local da enfermidade, com a foto da pessoa que está enferma. Ouça agora, em nome de Jesus, enfermidade, vá embora. Em nome de Jesus, receba cura no seu físico. Toda enfermidade no estômago, toda doença que tem trazido dores de cabeça, enjoo, fraqueza, debilidade, vão embora agora em nome de Jesus. Toda depressão, toda síndrome de ansiedade, de pânico, vai embora agora no nome de Jesus. Ouça a enfermidade. Eu te repreendo pela autoridade do nome de Jesus. Todas as dores na nuca, todas as dores no pescoço, vão embora agora no nome de Jesus. Ouça isso, querido. Jesus Cristo, o Filho de Deus, encarnou nessa terra, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir todas as obras do inferno. Que essas obras do inferno sejam desfeitas agora. Receba saúde no seu corpo, receba saúde física em nome de Jesus. Oh, aleluia! Eu creio que você está sendo tocado agora. Eu creio que o Espírito Santo está te enchendo agora. Eu creio que o poder de Deus está se manifestando aí na sua casa agora. Ouça e contemple aquilo que o Senhor vai fazer em nome de Jesus. Querido, semana que vem, domingo, às 8h30, nós estaremos aqui para deixar mais uma lição de fé para o teu coração. Acompanhe-nos nas redes sociais. Se você precisa de ajuda, de aconselhamento, de uma oração específica, nossos contatos estão lá à sua disposição para poder orar por você, te abençoar, compartilhar uma palavra contigo. Não aguarde, não espere, ouça aquilo que o Espírito Santo quer dizer a você para que você veja o sobrenatural de Deus na sua vida. Um beijo no teu coração e até domingo às 20h30, no nome de Jesus.